Bom dia. Ontem começamos lendo o primeiro versículo do Novo Testamento. Hoje começaremos lendo os primeiros 3 versículos da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou se movia por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos orar. Te damos graças, Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque podemos juntos abrir a Tua Palavra e juntos dependermos da assistência, da ajuda do Teu Santo Espírito. Senhor, assim como o Espírito moveu tantas vezes, nós pedimos que Ele mova mais uma vez nesta manhã, em cada um de nós, para que o Senhor mesmo alcance aquilo que o Senhor deseja alcançar. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Ontem nós terminamos aquela parte à noite, observando que o homem, tendo sido formado à imagem e semelhança de Deus, mas também tendo caído, ele se estragou, ele se tornou inútil para Deus, para os propósitos de Deus. Adão é inútil na economia de Deus. Deus não pode lançar mão de Adão, Deus não quer lançar mão de Adão. Então, na sabedoria de Deus, Ele resolveu começar de novo. Ele começou de novo na pessoa do seu Filho. Por isso lemos em 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo disse assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O nosso caminho para com Deus precisa ser um caminho novo e vivo, vida de ressurreição em Cristo. Adão tem que ficar para trás. Boa parte dos nossos problemas, tanto em nível pessoal como quando estamos em igreja, eles ocorrem porque Adão ressurge, né? E Adão aparece e ele, às vezes muito bem intencionado, ele quer ajudar, mas Adão é inútil para Deus. Mas graças a Deus ele deu um novo caminho em Cristo Jesus. E como em Cristo somos uma nova criação, vale a pena voltarmos um pouco à criação descrita na Palavra de Deus e reconhecemos aqui um certo padrão de operação por parte de Deus. Eu quero insistir com os irmãos que esse padrão, ele se mantém até hoje, né? Então, para nos ajudar a concentrarmos nesse padrão, nós vamos observar 3 frases nesses que nós acabamos de ler. E elas estão no versículo 2 e no versículo 3. A primeira frase, versículo 2, havia trevas sobre a face do abismo. Então, havia trevas sobre a face do abismo. A segunda frase, essa que o Espírito de Deus pairava ou se movia. Aqui o verbo é de uma águia que paira sobre os seus pintainhos, né, seus ovos. Ele está chocando ali, está cuidando daqueles ovos depois dos pintainhos. Ela se move com propósito. O Espírito de Deus pairava, se movia sobre as árvores. E por fim, como uma consequência desse cenário todo, lemos no versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, irmãos, como nós estamos nos aproximando do tema principal, do ponto central da conferência, que é observarmos o Senhor Jesus Cristo, não desde o início, porque Ele é o Filho eterno de Deus,
eternamente Deus. Mas no momento em que ele decidiu voluntariamente entrar para a história do homem, encarnando-se, fazendo-se homem, esse assunto do irmão Cláudio Pereira daqui a pouquinho, queremos ver como que Deus, na sua soberania, preparou esse momento. Nós vamos utilizar esse padrão descrito logo no início da Bíblia. Havia trevas sobre a face do abismo. Com tudo isso, o Espírito de Deus se movia e, portanto, Deus pôde dizer: haja luz, e houve luz. Então, nós vamos ver isso no Novo Testamento como preparação para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu fiz aqui? Eu quero descrever um pouco da história, do momento, daqueles anos em que o Senhor ele apareceu sobre essa terra, para que nós observássemos como as trevas naquela época eram tão densas. E eu separei alguns textos aqui que eu quero ler com os irmãos. Está um pouco longo, mas é de propósito. Quero impressioná-los com o cenário à época. Eu vou começar com uma citação. Essa citação é de um irmão judeu convertido, de nome Alfred Edersheim. Ele nasceu em 1825, morreu em 1889, escreveu vários livros. Um deles, em particular, é muito conhecido, é um clássico. O título em português é A Vida e a Época de Jesus o Messias. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1883. E eu vou ler um parágrafo que ele escreveu ali. Por mim, esse parágrafo poderia ter saído de um blog qualquer da internet, ou mesmo de uma revista, de um jornal, dada a atualidade do que ele diz. Observe e vê se não parece uma coisa que a gente poderia ouvir no jornal de ontem, por exemplo. Ele disse assim: não existe o que é absolutamente correto. Os poderosos fazem o que querem. As relações sociais exibem, se é que é possível, corrupção ainda mais profunda. A santidade do casamento cessou. A dissipação entre as mulheres e a dissolução em geral resulta em um quase total abandono do casamento. Aborto, destrato e até homicídio de bebês são comuns e tolerados. Vícios, até mesmo praticados por grandes filósofos, atingem proporções que desafiam a descrição. Poderia ser um texto de ontem, né? Pois é, mas o Edersheim escreveu isso em 1883. Mas o mais impressionante, ele escreveu isso com respeito aos dias que antecederam o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O homem é o mesmo. Agora vemos por que Adão não serve para Deus. Nem um Adão treinado. Porque ele, na sua essência, ele não é espiritual. Muito bem. Agora eu vou ler a respeito de Herodes, que era quem estava no poder na época que o Senhor foi concebido e nasceu. Vou dar algumas datas para os irmãos antes de ler um texto, apenas para se situarem. Em 166 a.C., surgiu Judas Macabeus. Ele era um judeu, eu vou usar a palavra revolucionário, mas nós normalmente associamos os revolucionários, os revoltosos com coisas ruins. Mas a bem da verdade que Judas Macabeus foi o zelo pelas coisas de Deus, né, que o moveram. Ele, contemplando o cenário de Israel à época, Israel já estava completamente largado, abandonado. Deus não falava com Israel por meio de profetas, já talvez 250 anos, porque ainda haveria 150 anos até a chegada de João Batista, para completar aqueles 400 anos de silêncio. Muito bem, e ele, com alguns poucos homens, começaram a combater os exércitos inimigos e tentando incentivar
o nacionalismo e a volta a certas práticas religiosas, judaicas, etc. Então o movimento dos Macabeus foi um movimento muito importante, né, na história de Israel. 100 anos depois dele, Pompeu tomou a cidade de Jerusalém. E alguns poucos anos depois, em 47 a.C., Herodes o Grande assumiu a Galileia. E a nossa história começa aí. É o momento em que Herodes entra em cena. Observe o que é dito a respeito de Herodes. A sua conduta foi tão bárbara que foi chamado para ser julgado em Jerusalém. Conseguiu escapar e fugiu para a Arábia e finalmente foi para Roma. Usando dos mais variados métodos, inclusive suborno, por volta do ano 40 a.C., conseguiu que os romanos deixassem Jerusalém e que executassem Antígono Matatias, II rei da Judéia. A seguir, Herodes executou 45 dos mais nobres e mais ricos de Jerusalém, que apoiavam Antígono. Apontou para o cargo de sumo sacerdote um obscuro babilônico. Isso gerou tensões familiares, pois a sua sogra Alessandra, mãe de Mariane, que era casada com ele, almejava o cargo para o seu filho Aristóbulo. Por vários mecanismos de pressão, que incluíam a ação de Mariane, o único ser que Herodes amava, Aristóbulo veio a ser sumo sacerdote aos 17 anos de idade. Herodes, ciente do perigo que seus familiares macabeus representavam, Mariane e Companhia Limitada eram dos macabeus, eram descendentes dos macabeus. Ele mandou afogar Aristóbulo enquanto tomava banho. Alessandra, por meio de Cleópatra, que também odiava Herodes, conseguiu que este fosse convocado a comparecer perante Marco Antônio, cônsul de Roma. O suborno, mais uma vez, prevaleceu. Contudo, antes de comparecer diante de Marco Antônio, Herodes deixou como governador o seu tio José, que também era seu cunhado por haver casado com Salomé, irmã de Herodes. Herodes deu ordens explícitas para que Mariane fosse morta caso ele fosse condenado por Marco Antônio. José contou isso a Mariane. Aliás, ele contou isso a Mariane com boas intenções. Falou assim, olha o quanto ele te ama, né? Ele não vai tolerar que você fique com outra pessoa. Se ele morrer, ele mandou te matar também, né? Claro que isso não ajuda muito, né? Muito bem. Ao retornar para a Judéia, Salomé, que é a irmã de Herodes, acusou o ex-marido José de importunar Mariane. Herodes mandou matá-lo sem qualquer julgamento ou possibilidade de defesa. Houve um período de interações com Marco Antônio e Otávio Augusto, que tornara-se imperador. Com respeito a uma guerra com a Arábia, Herodes se deu bem. Antes de se apresentar perante Augusto, o imperador, para livrar-se de possíveis rivais, executou o idoso Hircano II, avô de Mariane. Detalhe, o pai de Herodes era leal a Hircano II. E ele o fez alegando intrigas com os árabes. Herodes deu-se bem com Augusto, que lhe concedeu mais território. Antes de apresentar-se perante Augusto, Herodes confiou o cuidado de Mariane, sua esposa, para Soemos, com a mesma recomendação que havia feito a José. Mas, mais uma vez, Mariane ficou sabendo. Mais uma vez surgiram calúnias, não somente por parte de Salomé, irmã de Herodes, mas também por parte de Quipros, mãe de Herodes. Quando soube, Herodes mandou matar Soemos, sem direito à defesa. E logo a seguir, após um julgamento forjado, mandou executar a própria esposa Mariane. Isso foi por volta do ano 29 a.C. A partir de então, Herodes passou a sofrer de remorso e de paixão. Alessandra, mãe de Mariane, tentou tramar algo contra Herodes, mas foi descoberta e executada. Só restaram membros distantes da família dos Macabeus, os filhos de Babas, que receberam asilo por parte de Costubaro, governador da Idumeia. Salomé, que havia sido mulher de José, casou-se com Costubaro. Tendo-se cansado dele como se cansara de José, denunciou a Herodes, que mandou executá-lo. Muito bem, vocês vão estar me acompanhando. Bem como a seus filhos, aproveita e já mata todo mundo.
Terminava assim a família dos Macabeus. Contra quem agora se tornaria a mão de Herodes? Contra a sua própria família. Ele teve 10 esposas. O filho de Dóris era Antipater, os filhos de Mariane, Alexandre e Aristóbulo. Maltaque, uma samaritana, foi mãe de Arquelau e de Herodes Antipas. E Cleópatra de Jerusalém deu à luz a Filipe. Alguns desses nomes são mencionados no Novo Testamento. Os filhos de Mariane, que era Macabeia, possíveis herdeiros, foram mandados para Roma, a fim de serem educados. Herodes não se dava bem com eles e apresentou acusação contra eles perante o imperador, que convenceu Herodes a fazer as pazes. Com o passar do tempo, houve intrigas por parte de Salomé, que vocês percebem, ela estava em todas, né? E sempre do lado de lá. Né? Antipater e por parte de um estrangeiro infiltrado na corte. Então os 3 tramaram, Salomé, Antipater e esse estrangeiro infiltrado na corte. Assim Alexandre e Aristóbulo foram acusados de traição, aprisionados e estrangulados. Antipater era agora o herdeiro. Impaciente para assumir o trono, Antipater tramou contra a vida do pai, juntamente com seu tio. Mais uma vez Salomé fez denúncia, mas Antipater conseguiu fugir para Roma. Quando Herodes adquiriu evidências de que o filho havia tramado contra sua vida, convenceu-o com promessas a voltar para Jerusalém. Assim que chegou, foi colocado na prisão. Mas para execução, Herodes precisava da autorização do imperador Augusto. Quando chegou tal autorização, Antipater foi executado. E 5 dias depois, Herodes morreu. Os irmãos lembram que quando Herodes o Grande morreu, José, Maria e o menino Jesus estavam no Egito. Haviam fugido porque esse Herodes, havia mandado matar todas as crianças do sexo masculino abaixo de 2 anos. A julgar por esse relato, foi um detalhe na vida dele. Foi um detalhe na vida dele. E Herodes, tendo morrido, então um anjo apareceu a José e falou assim: não temas, podes voltar. Muito bem. Então, irmãos, acho que essa descrição serve para nos chamar a atenção de que naquela época havia densas trevas sobre a face do abismo. Observe que isso que eu relatei é concomitante com os textos que leremos agora mesmo. São coisas que estavam ocorrendo ao mesmo tempo. Porque é importante que nós percebamos que por mais densas que sejam as trevas, isso não é empecilho para que o Espírito de Deus se mova. Muito antes, pelo contrário. Observe lá em Gênesis. Havia trevas sobre a face do abismo. E logo depois diz, e o Espírito se movia sobre a face das águas. É como se o Espírito, ele não se importa, não é um problema para ele haver trevas. O fato é que onde há trevas, o Espírito de Deus não se acanha. Ele não retrocede. Deus tem um propósito e Deus cumprirá esse propósito. E Ele tem um meio para fazer isso, e esse meio Ele usa o Espírito Santo, o seu próprio Espírito. Então, quando nós observarmos densas trevas ao nosso redor, não devemos ficar desalentados achando que Deus parou no tempo. Deus está esperando as trevas melhorarem, a economia se recuperar, o PIB subir. Nada disso. Se acontecer bem, se não acontecer, Deus move do mesmo jeito. Deus tem seu calendário e no calendário de Deus, Ele nunca está atrasado. Quando chega o dia, Ele diz, é hoje. Mas antes, para que isso aconteça, Deus começa a mover bem antes. E Ele sempre move por meio do seu Santo Espírito. Muito bem. Vamos abrir então, irmãos,
no Evangelho, capítulo 1. Porque essa descrição que acabamos de fazer, ela corresponde àquela primeira frase: havia trevas sobre a face do abismo. Então, espero que os irmãos sejam convencidos de que aqueles anos, talvez 4, 5, 6 antes de Cristo, que é quando se imagina que o Senhor tenha nascido, o que dominava do ponto de vista político, social, eram densas trevas. Agora queremos ver o Espírito de Deus movendo-se, pairando sobre as águas. Lucas capítulo 1. Faremos a leitura a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia. É assim que a palavra de Deus descreve aqueles dias. Talvez a gente fizesse um alarde gigante. Não, dias ruins, dias difíceis, dias assim, dias assados, dias impossíveis. A palavra de Deus diz: nos dias do rei Herodes, rei da Judéia. Claro, Lucas escreveu para alguém que certamente sabia o que eram aqueles dias. Então ele tinha esse contexto. Ele faz questão de dizer: olha, historicamente estamos falando desse período. E esse período foi caracterizado por densas trevas. Agora, o que encontramos também nesse período? Houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Que contraste! Que contraste, irmãos! Por um lado, aquela coisa horrorosa. Imagina no palácio de Herodes, todas aquelas artimanhas. Não tinha um dia que alguém não morria amando dele. E a palavra de Deus diz que naqueles dias, dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel. E ambos eram justos, piedosos, amavam a Deus, eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos de Deus. Deus tem os seus. Deus guarda os seus. Deus preserva os seus. O mundo tem seu curso, mas Deus tem os seus. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, versículo 8. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, está falando de Zacarias, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Observem aqui, esses versículos eles trazem muita informação importante. Tem uma mosquinha aqui que está me perturbando. Uma das primeiras coisas que o texto fala de Zacarias é que ele era sacerdote. Bem, então depois os irmãos considerem o que está envolvido em sacerdócio. Sacerdócio é uma representação, é uma posição em que alguém está, diante de Deus em favor de alguém e vice-versa. Antes de lermos, como nós vamos prosseguir a leitura aqui, põe o dedo ali e abra comigo em 1 João, em 1 Pedro, capítulo 2. Nesse texto, Pedro se dirige àqueles dispersos, mas que eram povo de Deus, pertenciam a Deus.
Versículo 4 diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Observe ali, nós somos chamados para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em versículo 9 desse mesmo capítulo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, irmãos, aqui ao lermos a descrição que a palavra faz de Zacarias, esse sacerdote, nós precisamos de uma maneira ou de outra nos colocar no lugar dele. Porque nós também somos chamados sacerdotes. Agora como nação, reino de sacerdotes. E aqui encontramos Zacarias, por um lado, fazendo o cotidiano. Observe como que o texto enfatiza o cotidiano, o dia a dia dele. Era a função dele. Veja como diz o versículo 8. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno. Era a vez dele, do turno dele, ele foi e se apresentou. Nada mais simples, nada mais descomplicado. Ele não inventou. Ele falou assim, será que vou hoje, será que não? Era a minha vez, lá vou eu. Era a responsabilidade dele. Então observe, o texto ali aponta para o aspecto cotidiano das coisas, cotidiano de Zacarias. Zacarias foi na ordem do seu turno. Mas, quando Deus move, Ele certamente, vou usar a palavra precisa do nosso cotidiano. Mas Ele vai muito além. Porque agora o versículo 8 diz assim, coube-lhe por sorte. Havia um sorteio. Os estudiosos da época dizem que então aqueles que eram de um determinado turno, quando chegava a vez do turno, eles se apresentavam para oficiar, e aí eles, por sorte, por sorteio, eles tiravam uma pessoa para entrar no templo e oferecer o incenso. E quem era sorteado nunca mais participava do sorteio no futuro, ou seja, era uma vez na vida. Então, provavelmente, Zacarias já havia estado muitas outras vezes lá. Certamente ele participou do sorteio muitas outras vezes, mas jamais havia sido sorteado. Mas naqueles dias, naquele dia, naquele sorteio, coube-lhe por sorte. Esse é o mover soberano de Deus. O Espírito de Deus movendo. Assim, hoje é a vez dele, porque ele tinha um propósito. Então, era o costume, ele foi para queimar o incenso, versículo 10, e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Essa é a primeira menção explícita ao Espírito Santo nesse texto. Preste atenção, porque diz respeito a João Batista. Ele será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo,
Como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Então quero chamar a atenção para duas coisas aqui antes de prosseguirmos a leitura. Primeiro, que quando o anjo apareceu a Zacarias, ele disse: Zacarias, olha, não temas, que a tua oração foi ouvida. A tua mulher terá um filho. Então a gente imagina que ali, diante da mesa do incenso, ele estava orando por um filho. Mas não me parece que isso tem muito apoio no texto. Porque ele mesmo, no final, versículo 18, ele quase que duvidou, né? Vamos ser gentis com ele. Ele teve uma leve desconfiança, que talvez não fosse bem aquilo. Porque ele diz, olha, como que pode isso? Eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Ele fez o que todos nós fazemos. Quando Deus diz alguma coisa, a primeira coisa que a gente olha para as nossas capacidades. Né? Mas será que eu vou dar conta? Não é isso? Será que eu tenho recurso suficiente? Será que eu vou ter saúde suficiente? Né? Então, o anjo diz, olha, a tua oração foi ouvida. Como dizendo, olha, Deus resolveu intervir. E a primeira coisa que ele faz, ele olha para si, olha para a esposa, fala assim, tá com cara não. Né? Por isso, irmãos, é que eu acho que... Obrigado, irmão. Por isso eu acho que ele não estava, naquele momento, orando por aquilo. Muito provavelmente ele estava orando pela nação de Israel. Ele estava representando Israel diante de Deus. Então, que oração foi que Deus ouviu? Deus ouviu a oração dele, possivelmente de muitos anos atrás. Certamente ele deve ter orado por isso. Ele, Isabel, e Deus ouviu a oração lá atrás. Mas, irmãos, o calendário de Deus não é o nosso calendário. Deus tem dia para responder a oração. E não é necessariamente o dia em que a gente faz a oração. A gente sim precisamos levar a nossa oração a Deus. E quando ela é de acordo com o propósito de Deus, diz, eu responderei. Mas e o quando? Isso é com Ele. O anjo garantiu a Zacarias, falei, Deus ouviu a tua oração. E não era, creio eu, a oração que ele estava fazendo naquele instante. Muito bem, a segunda coisa é com respeito a João Batista. E uma das palavras que nós vamos precisar com respeito a João é que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Vamos prosseguir a leitura. Respondeu-lhe o anjo, versículo 19, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te, trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Entenderam que tivera uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Mais uma vez aquele aspecto corriqueiro, aquele aspecto do dia a dia. A nossa vida, irmãos, é feita do dia a dia. E a desses grandes, assim, por assim dizer, homens e mulheres de Deus, não era diferente. Não era diferente. E era na fidelidade e na santidade da conduta deles no dia a dia que Deus achava o meio, o espaço para se mover e fazer cumprir a sua palavra. Ele voltou para o dia a dia. Terminou a tarefa dele, voltou para casa. Versículo 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria.
E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Esse, imagino eu, será um dos textos do irmão Cláudio, então não quero me detalhar nele, mas eu li apenas para chamar a atenção de que também com respeito a Maria, aqui é uma menção explícita do mover do Espírito Santo. Quando ela perguntou para o anjo, disse: mas como será isso? Não tenho relação com nenhum homem. Ele disse: olha, a sombra do Altíssimo te envolverá e o Espírito Santo descerá sobre ti. Então vemos o mover do Espírito Santo mais uma vez aqui. Lembrem-se, Herodes ainda estava vivo. Herodes ainda estava matando gente lá no palácio. Essas coisas estavam acontecendo simultaneamente. Porque para Deus não haverá impossíveis. Deus não retrocede em face às trevas. Deus não retrocede em face à impossibilidade natural de Zacarias e de Isabel conceberem João Batista. O Espírito de Deus move. Versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança, está falando aqui de João Batista, estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele aparece e ele é mencionado muitas vezes nesse início do livro de Lucas. Porque havia densas trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado aquele que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Irmãos, vocês lembram que quando o anjo falou com Zacarias a respeito de João, diz que ele seria cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E aqui creio que temos uma figura muito bonita do que significa ser cheio do Espírito Santo. Porque o texto diz que quando Maria, que já estava com o Senhor Jesus no seu ventre, quando ela entrou na casa de Zacarias e ela saudou,
Então ela proferiu um oi de casa, né? Isabel ouviu, João Batista ouviu, e João Batista estremeceu de alegria no ventre. Ser cheio do Espírito é responder à presença do Senhor. Assim que o Senhor entrou, carregado por Maria, a sensibilidade, pensa bem. Eu lembrei daquele texto no Salmo 42 que diz: um abismo chama outro abismo, né? Espírito comunica com espírito. O Senhor num ventre, João Batista no outro. O Senhor, o Filho do Deus Altíssimo. E aqui alguém cheio do Espírito Santo já do ventre materno, quando ouviu a voz, estremeceu de alegria. Então, irmãos, o contrário é o que é verdadeiro. Né? Quando nós não estamos cheios do Espírito, o Senhor mexe conosco e nós nada. O Senhor fala conosco, nós não ouvimos. A presença do Senhor não nos move. Estamos inertes, lentos, tardios para ouvir, tardios para responder. Não somos responsivos à voz, à vontade, à presença do Senhor. Então aqui temos uma ilustração muito bonita do que é ser cheio do Espírito. Às vezes a gente acha que são coisas muito espetaculares. Pode ser que sim, pode ser que não. Ser do Espírito depende dele e ele faz como ele quer. Mas o fim principal é que quem está cheio do Espírito reage prontamente à presença do Senhor. Prontamente à voz do Senhor. E temos isso ilustrado de forma tão bonita aqui. Então existe o cântico de Maria. Encontramos pouco depois o relato de o nascimento de João Batista e o início do cântico de Zacarias, que aliás um cântico belíssimo, os dois cânticos, né, o de Maria e o de Zacarias, são tão bonitos. Né? Vou pegar apenas 2 versículos aqui no cântico de Maria. Versículo 48, lembre-se que Maria também esteve sob a ação do Espírito Santo, e ela disse: faça o Senhor o que Ele quiser comigo, a sua serva está aqui. Ela estava disponível para Deus. E versículo 48 diz: porque contemplou na humildade da sua serva. A humildade era alguma coisa que caracterizava Maria. E o anjo disse que ela tinha achado graça diante de Deus. Versículo 52. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Os poderosos estavam lá no palácio com Herodes. Daqui a pouco Herodes morreria. Né? Mas Deus se moveu pelo seu Espírito e exaltou os humildes. As trevas não são empecilho para Deus. Também não são indicativo de que Deus parou de agir, pelo contrário. Deus estabeleceu no céu o seu trono e o seu reino domina sobre todas as coisas. Deus nunca deixou vago o seu trono, nem por um segundo. Se ele fizesse isso, esse universo entraria em colapso. Né? Agora, quando o texto começa a falar do cântico de Zacarias, agora é a vez de Zacarias ser cheio do Espírito, versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Foi a vez dele ser cheio do Espírito. Então, o que vemos nesse capítulo? Vemos o Espírito de Deus movendo. Não apenas isso. Não é movendo de forma
desconectada ou, vou usar a palavra, independente de pessoas. Ao contrário, é como se estivesse procurando em quem que ele podia mover, sobre quem poderia pousar. E ele encontrou Zacarias, encontrou Isabel, João Batista desde o ventre da mãe. Aqui faz menção a Maria. O livro de Mateus, capítulo 1, versículo 19, diz que José era justo. Então ele moveu por meio de José também. O Espírito de Deus se move. E agora então, chegamos à terceira frase. Disse Deus, houve luz. E o capítulo 2 do livro de Lucas descreve quando o Senhor nasceu. E João, capítulo 1, nos diz que Ele é a verdadeira luz. A luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Leiamos os primeiros 7 versículos do capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E houve luz. Disse Deus, haja luz. E houve luz. O propósito de Deus se cumpre. E se cumpre por meio do mover do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele deseja locais, pessoas, onde ele possa mover, onde ele possa agir. E aqui, continuando a leitura no capítulo 2, encontramos mais 2 pessoas, e com essas 2 pessoas encerraremos a nossa lista de pessoas cheias do Espírito, pessoas que eram escondidos de Deus no meio daquela geração pervertida e corrupta, a geração dos dias de Herodes, rei da Judéia. Versículo 25 do capítulo 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui veremos a menção ao Espírito Santo em 3 versículos consecutivos com respeito a Simeão. Versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que deles se dizia. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Aqui não diz explicitamente que ela estava cheia do Espírito, mas implicitamente é o que a gente depreende dessa descrição. Permanentemente no templo, orando, jejuando, devoção. E chegada naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel.
Então aqui temos muitos outros que não são chamados pelo nome, assim como Zacarias, Isabel e os demais. Aqui fala que havia outros que aguardavam a redenção de Israel. Lembro quando Elias estava se sentindo profundamente deprimido, né? E parte da sua depressão, eu acho que é porque ele achava que só ele, né, havia permanecido fiel a Deus, né? E agora procuravam tirar-lhe a vida. E ele estava se sentindo assim, por baixo. E quando Deus foi chamar a atenção dele, ele falou assim: olha, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal. Quando você sentir que está sozinho, que só você tem entendimento certo, claro, né? Que só você é fiel, zeloso pelas coisas de Deus, lembre-se que Deus reservou para si muitos outros, provavelmente melhores do que nós, ao longo de toda a história. E aqui são descritos com essa simples frase. Não tem o nome deles, mas eles existiam. Eles aguardavam a redenção de Israel. E ela havia chegado. Tanto Simeão quanto Ana, então tem esse privilégio, naquele momento, de ver aquele que é o Salvador do mundo. Aquele que é a verdadeira luz. Então, irmãos, vemos que para essa nova criação, para esse novo homem que Deus criaria em Cristo. Cristo não foi criado, mas nós somos criação em Cristo, nova criação nele. Deus seguiu o mesmo padrão que havia seguido lá no Gênesis. Em meio a trevas, o Espírito movia. O Espírito moveu, até que Deus disse: haja luz, e houve luz. Irmãos, provavelmente estejamos num momento parecido, em que agora já não é mais a primeira vinda do Senhor, mas a segunda. Não se esqueçam de que esse padrão, ele haverá de se repetir. Haverá trevas, densas trevas, como se já não fossem suficientes as que a gente tem percebido hoje em dia. Mas o Espírito de Deus move-se assim mesmo. E o Espírito de Deus moverá e fará a vontade de Deus até que Deus diga: haja luz. E dessa vez o Senhor haverá de voltar em toda a sua glória. Em toda a sua glória. A questão para nós, irmãos, é: será que a nossa atitude é uma atitude tal que o Espírito possa mover em nós, assim como ele moveu em Zacarias, em Isabel, em João Batista, em Maria, José, em Simeão, em Ana? Observaram a insistência nesse relato da conduta santa dessas pessoas? Descrevendo Isabel e descrevendo Zacarias, falam que ambos eram justos diante de Deus. Eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos de Deus. Zacarias exercia o seu dia a dia diante de Deus. Isabel, vemos a fidelidade da esposa ali também. Depois Simeão, Ana, não saia do templo. Simeão estava ali porque Deus havia lhe dito: olha, você não morrerá enquanto você não vir o Salvador. Irmãos, por que a insistência em santidade? Por que a insistência em conduta reta diante de Deus? Primeiro, porque Deus observa isso. Para Deus não tanto faz. Para Deus faz diferença, né? Eu acho que foi o texto de abertura de Judá: sede santos, porque eu sou santo. Levítico, isso. E a segunda razão
é porque o Espírito, sim, ele move. Mas ao contrário de Gênesis, em que não havia pessoas, aqui no início de Lucas vemos que o Espírito se movia em pessoas e por meio de pessoas. Então quero concluir esse tempo com um exemplo. E esse exemplo vem em duas fases. Primeiro um exemplo em fase tipológica. E depois veremos a realidade desse exemplo. Então o exemplo, começamos com a parte tipológica em Gênesis capítulo 8. É uma descrição do dilúvio, a partir do versículo 6. Ao cabo de 40 dias, Gênesis 8, 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Se eu não estou enganado, foi Mon Macintosh, no seu comentário do Pentateuco, que diz que a arca só tinha uma janela. E a janela estava em cima da arca, é como se fosse o teto solar de um carro. Ela não tinha janelas laterais. É como se Deus não quisesse que Noé ficasse preocupado com o nível das águas. Como que está? Será que essa água vai descer? Não vai... Ele não sabia. A única janela que havia na arca dava para o céu. Ele olhava para cima e via o céu. E claro, ele não sabia se as águas haviam cedido ou não, se elas haviam escorrido ou não. Então ele precisava fazer alguns experimentos, né, para saber se isso tinha acontecido ou não. Versículo 7. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Vários estudiosos fazem a seguinte observação. Depois daquele dilúvio, certamente havia muitas carcaças de animais boiando, flutuando por sobre as águas. Então, do ponto de vista físico, a pomba poderia até mesmo pousar sobre aquelas carcaças. Ela tinha onde pousar o pé. Mas a pomba jamais pousaria sobre algo morto. A pomba, que na Bíblia é uma figura representativa do Espírito Santo, não pousa sobre morte, somente sobre vida. E aqui diz que ela voou e, não achando onde pousar o pé, voltou para Noé. Então ela nos lembra o seguinte: ela não vai pousar sobre Adão, porque no dia em que daquele fruto comeres, certamente morrerás. Adão não é receptáculo adequado para o mover do Espírito Santo. E por fim, Evangelho de João, capítulo 1. Agora vemos a realidade espiritual desse princípio. João capítulo 1, a partir do versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo não apenas
desceu sobre o Senhor depois do batismo. Ele pôde pousar sobre o Senhor. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O Espírito que não pode pousar sobre Adão, ele pousará sobre aqueles que estão em Cristo, por causa do Senhor. Então, irmãos, nesse momento da história em que vivemos, essa pergunta, ela precisa mexer conosco, né? Será que o Espírito de Deus pode mover em mim? Pode, entre aspas, pousar sobre mim? E mover e agir a ponto de que Deus diga, haja luz? Hoje o Espírito habita em nós. Então essa figura do pousar, os irmãos têm que entender. Temos o Espírito de filiação. Quando nos convertemos, recebemos o Espírito de Deus. Mas também o Novo Testamento nos diz, com respeito ao Espírito, que é possível entristecê-lo, é possível apagá-lo. E a recomendação positiva é que nós andemos no Espírito e sejamos cheios do Espírito. Como dizendo, irmãos, que a nossa conduta diante de Deus seja santa. A nossa expectativa seja aquela como de Simeão de Ana, para que o Espírito de Deus tenha onde pousar e mover em nós. Quando isso acontecer, cedo ou tarde, Deus dirá, haja luz, e haverá luz. Então, foi assim que Deus preparou o cenário para a chegada do seu Filho. E essa chegada tão maravilhosa, tão impressionante, é assunto do irmão Cláudio. Então, vou parando por aqui e que o Senhor continue a falar ao nosso coração e que Ele enche os nossos olhos com a beleza do Senhor Jesus Cristo. Ninguém se compara a Ele. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã, te damos graças porque nada impede o teu mover. Senhor, nós não podemos impedir o teu mover, mas nossos desejos, Senhor, não é não impedir o teu mover, mas é, ao contrário, sermos achados entre aqueles em que o Senhor possa fazer prosperar o teu desejo e o teu propósito. Senhor, fala ao nosso coração. Ganha-nos, Senhor. Seja glorificado na vida de cada um. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.